Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, juntamente com suas famílias. Estamos aqui para mais uma videoaula. Isso mesmo, nossa segunda aula. Hoje a gente vai retomar o que a gente viu anteriormente na aula 1, que foi uma aula bem intensa, gostei muito da participação de vocês. Espero que a cada dia vocês tenham mais acesso para a gente estar mais juntos, tá bom? E para a gente começar, eu trouxe aqui uma oração. A gente vai fazer o nosso acolhimento com uma oração. Então, feche os olhos e acompanhe aqui junto com a tia Rosângela. Oração da manhã que diz o seguinte: junte as mãozinhas aí, meus amores. Querido Deus, em tuas mãos eu coloco o meu dia, a minha vida, os meus familiares e amigos. Em ti deposito toda a minha confiança. Abençoa, Senhor, cada passo que eu der, cada decisão que eu tomar, cada escolha que eu fizer. E ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Não me deixe tropeçar nem desistir, mas fortaleça-me, Senhor, para que eu possa prosseguir. Amém? Amém. Nossa aula já está abençoada. Então, agora vamos acompanhar a nossa agenda. Isso, nossa agenda da aula 2. Primeiro, vamos fazer a retomada do conteúdo anterior, certo? Que a gente viu sobre divisão, né? Os termos da divisão, algumas regrinhas para você dividir. Vamos também explorar os conhecimentos que vocês adquiriram sobre divisão. Vamos fazer a correção das páginas 106 a 113, atividade que a tia passou na aula 1. E temos também conteúdo novo. Vamos estar vendo hoje as relações entre multiplicação e divisão. A gente já viu um pouquinho de multiplicação, já viu um pouquinho de divisão, e agora a gente vai ver aonde ocorre essa relação, como essa relação acontece, ok? E temos também para atividade de casa, após a nossa aula, você vai praticar o que estudou e aprendeu, respondendo às páginas 114 a 120. E também devemos estudar a tabuada, viu, meus amores? Tabuada de multiplicação e divisão. Gente, não esqueça, ainda estamos concluindo o livro 2, Farias Brito, tá bom? Quando a gente concluir o livro 2, aí passaremos aí para o livro 3, mas por enquanto ainda estamos no livro 2, certo? Combinado? Então pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia, para a gente começar a nossa correção. Abram o livro 2, na página 106. Ok? Podemos começar? Não se esqueça, coloque o C certo e tire suas dúvidas na hora da correção. Tudo bem, então? A primeira situação envolve a divisão. A gente sabe que a principal ideia de divisão é repartir, onde a gente pode repartir em partes iguais, certo? A intenção é dividir em partes iguais. Lembrando que essa divisão ela pode ser exata, quando não sobra resto, e pode ser não exata, quando o resto é diferente de zero, ou seja, quando o resto é 1, 2, 3 e por aí vai. Sobrou resto, divisão não é exata. Não sobrou resto, divisão é exata. E essa primeira questão fala justamente disso. Ele diz o seguinte: veja como a Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado de 54 dividido por 3. A Ariane, ela fez uma divisão por meio da subtração, ou seja, foi feitas subtrações sucessivas. Então, após essas subtrações, ela pôde contar quantas vezes ela tirou o 3 de 54, certo? Então, foi assim que ela fez. É o que remete aí à letra A. O pensamento de Ariane está correto? Sim, pois ela fez uma divisão por meio de subtrações sucessivas. Ok? Então, letra A é pessoal, mas a resposta, essa é uma sugestão de resposta, tá bom? Letra B. Qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? 18.
Por quê? Ela dividiu 54, certo? E foi retirando 3, então ela conseguiu tirar o 3 18 vezes. Então, esse foi o resultado da divisão. Letra C. Pense em outra maneira para fazer a divisão de 75 por 5. E escreva o resultado encontrado. Vejam só. Nessa questão, letra C, você poderia utilizar o algoritmo usual para dividir, poderia utilizar a divisão por decomposição. Então, você iria ficar à vontade para dividir. Utilizando o algoritmo usual, ficaria assim: 75 dividido por 5 igual a 15. Certo? E mesmo que você utilize um outro método para dividir, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Aí, essa questão aqui, para a gente conversar, eu estou aqui conversando com vocês, né? Então, era uma socialização dessa forma de realizar a divisão. Certo, meus amores? Então, agora vamos para a questão 1, ainda da página 106. Para a aula de Educação Física, a professora Luciana dividiu os alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente entre as equipes. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Quantas equipes foram formadas para essa aula? Nós vamos pegar o 40 e dividir por 2, que é a quantidade aí. Então, nós vamos ter 20 equipes, porque 40 dividido por 2 é igual a 20. Questão de número 2. Carla recebeu uma encomenda de 312 salgadinhos, que serão entregues em 6 caixas. Então, nós vamos dividir aqui, ó. Como a tia Rosângela falou anteriormente, na resolução de situações, problemas, é interessante você analisar os dados do problema. E também é uma dica que eu dei bastante preciosa, que você sublinhe a pergunta do problema. Porque daí, ao analisar os dados, você já vai saber o que o problema está pedindo. Então, aí, dividindo 312 por 6, temos aí 52. Então, cada caixa foi entregue com 52 salgadinhos. Concluímos, então, a página 106. Vamos passar agora para a página 107, meus amores. Questão de número 3. Na questão 3, vejam só. Analisando, eu sei que vocês já leram o problema. 10 camisetas custam R$80. 5 camisetas vão custar quanto? Vejam só. 10 e 5. 5 é a metade de 10. Então, eu já sei que eu vou pegar o 80 e dividir por 2, pegar a sua metade, né? Então, vai ficar 80 dividido por 2, R$40. Questão de número 4. A questão de número 4, a situação problema, também a gente poderia fazer uma proporcionalidade. Daria para resolver dessa forma. Mas, como estamos trabalhando divisão, vamos dividir as 100 páginas pela quantidade de páginas lidas em um dia, que vai ficar 100 dividido por 20 igual a 5 dias. Então, ela consegue ler esse livro inteiro em 5 dias. Questão de número 5. Em um domingo, uma lanchonete vendeu R$270 em sanduíches. Letra A. Vejam só. Na letra A diz o seguinte: se cada sanduíche custa R$9, quantos sanduíches foram vendidos nesse dia? Eu vou dividir R$270 por 9, porque foi arrecadado R$270 e o valor de cada sanduíche é 9. Então, foram vendidos no total, na segunda-feira, 30 sanduíches. Na letra B, na segunda-feira, a venda de sanduíches foi metade da venda de domingo. Se domingo foram vendidos 30 sanduíches, né? Na segunda-feira foi vendido metade de 30, ou seja, 15 sanduíches. 30 dividido por 2, 15 sanduíches. Letra C. A letra C é pessoal, mas você iria montar uma situação problema envolvendo o número 25. Você poderia fazer uma sugestão, seria você dizer que foram vendidos 25 sanduíches, foram encomendados 25 sanduíches, de 5 sabores diferentes. Daí você poderia fazer uma divisão. 25 dividido por 5 igual a 5. Então,
eram 5 sanduíches de cada sabor. Essa é só uma sugestão de resposta. Sei que vocês criaram situações, problemas aí, nota 10. Que quando estivermos juntos, eu quero ver todas essas socializações, tá bom? Então, continuando aí, vamos para a questão de número 6. 4 colegas ganharam algumas balas que foram distribuídas igualmente entre eles e sobraram 2 balas. Se haviam menos de 20 balas, quantas balas eles ganharam para serem distribuídas? São 4 colegas. Cada um tinha que ganhar a mesma quantidade. Então, quantas balas nós temos como sugestão? Podem ter ganhado 6 balas, 10 balas, 14 balas ou 18 balas. Porque se a gente retirar 2 de cada um desses números, nós vamos ter um número que é múltiplo de 4. Não é isso? Então, ele pode ter ganhado 6 balas, 10 balas, 14 ou 18 balas. Concluindo aí, que página 107, vamos então agora para a página 108. Na página 108, a gente tratou, na aula anterior, sobre divisão exata e não exata. Lembre-se, como eu já falei anteriormente, em uma divisão exata, você divide em partes iguais e o resto é 0, ou seja, não sobra resto. Em uma divisão não exata, apesar de você dividir em partes iguais, mas sobra o resto diferente de 0. Ou seja, sobrou o resto, a divisão é não exata. O resto é 0, a divisão é exata. Então, temos aqui. Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente em 3 bolos. 18 dividido por 3 é igual a 6. Não sobra resto. Por quê? Porque 3 vezes 6 é igual a 18. Então, para determinar a quantidade de cerejas que devo colocar em cada bolo, Ana calculou 18 dividido por 3. Então, temos aqui 18 dividido por 3, 6. Então, ela deve colocar 6 cerejas em cada bolo. Aí, detalhe, gente, no pontinho aí. Se em vez de 18 cerejas inteiras, Ana tivesse 20, ela conseguiria distribuí-las entre 3 bolos ou iria sobrar? Iria sobrar, porque 20 dividido por 3 é igual a 6. E 6 vezes 3 é 18. Para chegar em 20, iriam faltar 2, iriam sobrar 2. Então, você vai responder assim, não, pois 20 dividido por 3 é igual a 6. E sobrariam 2 cerejas, certo? Questão 1, ainda da página 108. Observe a ilustração e complete. Vejam só. Nossa turma de treino de basquete tem 28 alunos. Se montarmos times com 5 alunos cada um, quantos times teremos? Então, eu vou dividir 28 por 5. Dividindo 28 por 5 é igual a 5. Olha aqui a operação inversa. 5 vezes 5, 25. Para chegar em 28, faltam 3. Então, 28 dividido por 5, 5. E resta 3. Então, iria montar assim. Teríamos 5 times e sobrariam 3 alunos. Ficaria assim nossa resposta. Agora, vamos para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte. Marlene tinha alguns ovos e colocou-os de 4 em 4 em algumas cestas. Sobraram 3 ovos. Marque com um X. Entre os números a seguir, aquele que pode indicar a quantidade de ovos que Marlene tinha. Gente, muito interessante você observar aí. Por quê? 23 ovos, pois dessa forma, Marlene teria dividido os ovos em 5 cestas com 4 ovos. Então, ficaria assim. Marlene tinha 23 ovos, pois 5 vezes 4 é 20. 20 mais 3, 23, que são, no caso, os 3 ovos que sobraram. Certo? Seguindo, então, página 109. Tia Rosângela está indo muito rápido. Vamos lá, eu sei que vocês estão acompanhando direitinho. Página 109. Na página 109, tem novamente uma situação problema. Um livro tem 87 páginas distribuídas igualmente em 3 capítulos. Quantas páginas tem cada capítulo do livro? Então, eu vou dividir
87 dividido por 3, que é igual a 29 páginas. Então, 29 páginas e resta 0. Então, a nossa questão fica assim. O quociente de 87 dividido por 3 é igual a 29 e o resto é 0. Então, aí, seguindo, o livro tem 29 páginas. E aí, na questão seguinte, no pontinho seguinte, tem várias divisões. Observe aqui que foi feita uma verificação, utilizando o que, meus amores? A operação inversa. Então, eu tenho aqui 69 dividido por 3 dá 23 e o resto, 0. Verificando, tirando a prova para ver se está correto, eu vou multiplicar. Vou multiplicar o divisor pelo quociente. 3 vezes 23, 69. Que é a mesma coisa. E foi assim que foi feita as outras letras. Foi feita a divisão, depois a verificação, utilizando a operação inversa. Lembra que a tia Rosângela já falou, meus amores? A operação inversa da divisão é a multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Pois bem, meus amores, então agora vamos passar para a página 110. Questão de número 1. A questão número 1 diz o seguinte, é uma situação problema. A prefeitura de um município comprou 268 mudas de árvores frutíferas para distribuir igualmente entre 4 parques. Luiz ficou encarregado de fazer a distribuição. Então, Luiz fez o quê? Dividiu 268 por 4, que fica assim. 268 dividido por 4, 67. Qual era a pergunta do problema? Quantas mudas iriam ser colocadas em cada parque? No caso, 67 mudas de árvores. E é o que explica também aí na letra A. Explica, um colega, tia Rosângela, já explicou que ele utilizou a decomposição para fazer essa divisão, como vocês observam aí no esquema no livro de vocês, certo? Ele dividiu 268 em 200 mais 60 mais 8. Após essa decomposição, ele fez a divisão, aí sim encontrou o resultado. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos dividir 844 mudas por 4. Então, vai ficar assim. 844 dividido por 4 é igual a 211 mudas de flores. Certo? Então, agora vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, Regina explicou como fez para dividir 1.055 por 5. Ela utilizou o mesmo processo que Luiz fez. Ela fez a decomposição do número 1055. Então, ficou assim. Primeiro, dividiu 1.000 por 5, que é igual a 200. Depois, 50 dividido por 5, que é igual a 10. E, no final, 5 dividido por 5, que é igual a 1. Após a decomposição, foi feita a divisão. E, após a divisão, agora a gente vai somar os quocientes, certo? Para a gente saber... somar os resultados para a gente saber a resposta final. 200 mais 10 mais 1. Então, adicionei os quocientes e o resultado foi 211. Vamos lá. Agora vamos para a página 111, meus amores. Na página 111 diz o seguinte: marque com X somente as alternativas nas quais a frase apresenta informações verdadeiras. As situações aí representam a divisão e depois o resultado, o quociente na forma decomposta. Então, temos aí o primeiro quadrinho que diz o seguinte: o quociente da divisão 484 por 4 é igual a 100 mais 20 mais 1. Essa está correta. A outra correta é a seguinte: dividindo 999 por 3, obtemos 300 mais 30 mais 3. 333, que é o resultado na forma decomposta. E agora, no pontinho, nós vamos reescrever as informações que não estão corretas, certo? Agora vamos representá-las de forma correta. Vai ficar assim: o quociente da divisão de 848 por 4 é igual a 200 mais 10 mais 2. E
Dividindo 333 por 3, obtemos 100 mais 10 mais 1. O resultado da divisão na forma decomposta. Certo? Quarta questão, calcular mentalmente. Quando você calcula mentalmente também, é interessante porque você já adquiriu algumas habilidades lá no estudo da tabuada. Então, você pode fazer esses cálculos mentalmente. Então, vai ficar assim, letra A, o quociente é 231 e o resto é zero. Letra B, o quociente é 421 e o resto é zero. Letra C, o quociente é 122 e o resto é 1. Olha aí uma divisão não exata. Observe que na letra A e B nós temos zero como resto. Isso prova que a divisão é exata. Já na letra C, o quociente 122, mas o resto é 1. Sobrou o resto, divisão não exata. E na letra D, o quociente é 101 e o resto é 3. Também temos uma divisão não exata. Certo? Questão 5 agora. Observe a divisão que Luiz fez. Novamente, Luiz utilizou o mesmo processo. Utilizou o processo de decomposição, depois dividiu e somou os quocientes. Então, letra A. Explique como Luiz fez. Ele utilizou um processo de decomposição. Ele fez a decomposição e depois a divisão. Vocês lembram, gente, como a gente faz a decomposição de um número? Vejam só, era 375. Então, nós vamos fazer a decomposição assim. 300 mais 70 mais 5. Aí, depois, fez a divisão, ok? Letra B. Calcule a divisão de 665 por 5, usando o procedimento de Luiz. Qual foi o resultado obtido? Então, ficaria assim, 600 mais 50 mais 6. 600 dividido por 5, 100. 50 dividido por 5, 10. E 6 dividido por 5, 1. E sobra resto, 1. Então, o resultado é 131 e sobra resto, 1. Novamente, temos aí um exemplo de divisão não exata, pois sobrou resto. Certo, meus amores? Seguindo, então, página 112. Observe aqui o cálculo de Francisco. Francisco e Milton precisam embalar 144 broas de fubá em pacotes de 4 unidades cada um. Vamos dividir. Quantos 4 cabem em 144? Estimei que coubessem 30. Ele fez uma estimativa. Poderíamos fazer aqui também, utilizando uma subtração sucessiva. Vejam só, 30 vezes 4, 120. Mas ainda restam 24 para dividir por 4. Que pode, né? 144 dividido por 4, 34 vezes 30, 120. Para 144, 24. Aí ele vai lá. Quantos 4 cabem em 24? Com certeza 6. Pois 6 vezes 4, 24. Então, agora eu já tenho dois quocientes. Eu tenho aqui o quociente 30 e o quociente 6. O que é que eu vou fazer agora, meus amores? Somar. Isso mesmo. 30 mais 6, 36, que é o resultado do cálculo feito por Francisco. Agora vamos ver o cálculo de Milton. Milton também fez os cálculos parecidos com o de Francisco. Vejam só. Quantos 4 cabem em 144? Estimei que coubessem 25. E aí? Ele multiplicou, né? Porque estava próximo. 25 vezes 4, 100. Mas de 100 para chegar em 144, faltam 44. Então, utilizou aqui o algoritmo usual. E vejam só, quantos 4 cabem em 44? Lembrem-se que dessa forma você poderia também utilizar a subtração sucessiva. 44 menos 4, tirei o 4 uma vez. Aí sobrou 40, 40 menos 4, tirei mais uma vez. E assim sucessivamente. Então, aqui, 44, com certeza 11, pois 11 vezes 4, 44. Então, vamos somar os quocientes. 25 mais 11, 36. Então,
144 dividido por 4, 36. Gente, lembrando que você também poderia utilizar o algoritmo usual, ó, do jeito que a tia Rosângela fez aqui, para resolver a questão. Isso aí só foi uma forma de divisão por estimativa, certo? E agora vamos concluindo nossa atividade aí na página 113. Questão 1. Faça divisões por estimativa para encontrar o quociente e o resto de cada uma. Por isso que é fundamental, meus amores, que vocês estudem a tabuada, tanto de divisão quanto de multiplicação e as demais, porque na divisão envolve essas duas e também a subtração. Então, temos aí na letra A, 135 dividido por 5. 135, eu vou dividir o 13. 13 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Aí, ó, 135 dividido por 5, 20. 5 vezes 20, 100. Para 135, 35. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. 35 menos 35, 0. Divisão exata, quociente, 27. E as demais estão resolvidas aí para você tirar a sua dúvida. Vamos, então, continuando aí, questão 2. Lívia comprou uma máquina de lavar roupas, como amostrado abaixo, nas seguintes condições. Pagou R$ 350 no ato da compra e dividiu o restante em 5 prestações iguais. Quanto Lívia pagará em cada prestação? Cara, e assim? Primeiro eu vou retirar, eu vou subtrair o que ela deu de entrada. 1.125 menos 350, que sobra 775. O valor que sobrou eu vou dividir em 5 prestações. Dividindo 775 por 5, temos 155. Ou seja, Lívia pagará R$ 155 em cada prestação. Certo? Agora vamos para a questão de número 3, da mesma página 113. Na divisão de um número por 6, os quocientes parciais foram 13, 7 e 2. Sabendo que o resto da divisão foi igual a 0, qual era o dividendo? Nós vamos utilizar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação para resolver. Então, o dividendo é 132, certo? Dividiu direitinho, o resto vai ser 0. E aí, a gente conclui, na questão 4, você iria treinar, praticar a divisão utilizando lá os adesivos propostos, né, na ficha 1 a 4. Mas hoje a tia Rosângela não vai estar corrigindo essas fichas, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês fizeram e treinaram bastante aí a divisão. E poderiam, gente, também aqui nesse caso, fazer a verificação para ver se você acertou as continhas, ok? Então, concluímos a nossa atividade de casa, né? E agora a gente vai passar para o nosso conteúdo novo, que também envolve divisão. Na verdade, envolve a relação que existe entre a multiplicação e a divisão, certo? Novamente, vou falar, estudem a tabuada após concluírem as atividades, tirem meia hora, 40 minutos do seu tempo e estude a tabuada, gente. A tabuada a gente tem que aprender. Quando a gente aprende, pronto, nunca mais esquece. Tá bom? E eu tenho certeza que meus queridos alunos do 4º ano aí estão treinando essa tabuada, que é fundamental, principalmente quando a gente chega na multiplicação e divisão. Ok? Então, vamos conhecer que relação é essa que existe entre a multiplicação e a divisão? Vejam lá, é importante lembrar que a multiplicação e a divisão são consideradas operações inversas, pois uma desfaz a outra. Ou seja, se você divide, se você faz uma divisão, você pode tirar a prova real fazendo a multiplicação. Se você faz uma multiplicação, também pode tirar a prova real fazendo uma divisão. E eu trouxe exemplos. Vejam só. A mãe de João comprou 8 garrafas de leite e pediu para ele guardar no armário, que é dividido em 2 partes.
Então, ele dividiu 8 por 2 e descobriu que podia colocar 4 em cada parte. Tá a figura em cima do negócio. Foi na hora de formatar. Para representar para vocês essa relação entre divisão e multiplicação, eu trouxe uma situação problema. Diz o seguinte: a mãe de Joãozinho comprou 8 garrafas de leite e pediu para ele guardar no armário, que é dividido em 2 partes. Então, ele dividiu 8 por 2 e descobriu que podia colocar 4 garrafas em cada parte. Vejam só, aqui ele utilizou a divisão. 8 dividido por 2, 4. Poderia também fazer o inverso. 2 vezes 4, 8. Já utilizaria a multiplicação. Continuando, então, dentro da mesma situação problema, a mãe diz o seguinte: mais tarde, a mãe de Joãozinho, pediu à irmã dele para guardar as garrafas em uma caixa dividida em 4 partes, onde cada parte cabe em 2 garrafas, como vocês estão vendo aí. No final, ela multiplicou linhas e colunas para saber quantas garrafas cabiam nela. Lembra que a gente já viu a multiplicação de linhas e colunas através da multiplicação de forma retangular, né? Organização retangular. E assim foi feito. Tá, aqui eu tenho 4 partes e dentro de cada parte foram colocadas 2 garrafas. Então, 4 vezes 2, 8. Então, no final, tem-se que Joãozinho fez uma divisão, 8 dividido por 2, 4. A irmã de Joãozinho desfez a ação dele e fez uma multiplicação, 4 vezes 2, 8. Por isso, a multiplicação e a divisão são operações inversas. Isso comprova lá aquele primeiro conceito que eu trouxe para vocês. Não é isso? E temos aqui exemplo de mais operações, que uma desfaz a outra. 3 vezes 4, 12. Significa que eu posso dividir 12 por 3, que vai dar 4. Ou 12 por 4, que vai dar 3. Certo? Uma desfaz a outra. E temos aqui outros exemplos. Arthur dividiu 30 bolinhas em 5 pacotes. Quantas bolinhas foram colocadas em cada pacote? Temos aqui pacote 1, 2, 3, 4 e 5. E em cada pacote temos 6 bolinhas. Se a tia não tivesse feito assim essa divisão, você iria utilizar a operação inversa. Bolinhas por pacote, 6. Vezes a quantidade de pacotes. Foram quantos pacotes? 5. Então, 6 vezes 5, 30. E na divisão também poderia fazer total de bolinhas dividido pela quantidade de bolinhas em cada pacote, que é igual a 5 pacotes. Então, não podemos esquecer, a principal relação entre multiplicação e divisão é justamente porque uma desfaz a outra. Eu posso fazer a prova real de uma divisão utilizando a multiplicação e de uma multiplicação utilizando a divisão. Ok? E por hoje eu fico por aqui. Não esqueça de retornar lá na nossa agenda, fazer as atividades, aplicar o que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!